Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, penhoradamente agradecido pelos mais de 600 inscritos no nosso canal até agora. Começa então a nossa campanha pelos 700 assinantes, ou os 700 inscritos, que nos ajuda, nos fortalece aqui na plataforma do YouTube. Meus caros, é simples, é só apertar um botãozinho que tem escrito inscrever-se e depois vai lá no sininho para você receber automaticamente as nossas postagens em primeira mão. Meus caros e minhas caras, o Brasil tem duas maneiras de tratar alguns dos seus gatunos. Então, se criam nomes bonitos para justificar alguns crimes, que na verdade eles são iguais ou piores que qualquer outro crime violento em relação à apropriação de dinheiro alheio. Eu falo isso para falar sobre a questão do que se chama de rachadinha. Vejam só, em princípio, a rachadinha que acontece nos gabinetes dos deputados, senadores e vereadores, ela existe com a seguinte forma: o mandato dos deputados, senadores e vereadores necessitam de algum dinheiro para o trabalho político. Porém, esse dinheiro não pode sair dos cofres públicos, haja vista que só existe fundo eleitoral para fazer essa sustentação de mandato, não o exercício do mandato sustentado pelo dinheiro público. Então, o que acontece? Para conseguir cabos eleitorais, o que esses parlamentares fazem? Eles eles nomeiam para os seus gabinetes diversas pessoas. E alguns desses parlamentares pegam esse dinheiro de volta em parte ou no total. Basicamente, nós temos no Brasil uma família que foi criada nesse esquema. Há mais de 20 anos se começou nessa família a prática de se apropriar do dinheiro público. Começou na Câmara de Vereadores, quando o vereador Jair Bolsonaro passou por lá. E aí ele estendeu esse benefício aos filhos. Então, você conseguia algumas pessoas que não precisavam necessariamente comparecerem ao local de trabalho e recebiam 10% do valor. E com isso, a família Bolsonaro cresceu na política e cresceu financeiramente. Quando você busca o envolvimento, você encontra militares, milicianos e suas esposas envolvidas no esquema. É um esquema interessante de se ganhar dinheiro. Por quê? Porque você tem uma verba muito grande para a contratação de funcionários. E como eu dizia, que a rachadinha em princípio foi inventada para que você sustentasse o mandato, no caso específico que eu estou dizendo da família Bolsonaro, foi para o enriquecimento ilícito. Não que uma coisa invalida a outra. Mas o que eu quero dizer aqui a você é que na minha visão, não é furto, é roubo. E por que eu digo que é roubo? Porque é violento. Porque você não dá a menor chance do Estado descobrir que está sendo roubado. E aquelas pessoas que emprestam nome são tão desonestas quanto o parlamentar. Eu não quero justificar nada, mas eu quero dizer o seguinte, que enquanto um parlamentar emprega 5, 6 pessoas no seu gabinete e essa verba é feita para o trabalho político, é menos grave do que o parlamentar pegar o dinheiro para si. Esse é o grande problema. Agora, por exemplo, se tenta colocar o processo que envolve o senador Flávio Bolsonaro para frente. Mas é muito difícil no Brasil você pegar um gatuno que tem o poder e que tem um pai na presidência da República protegendo-o
inclusive influenciando nos julgamentos. Vocês pensam, por exemplo, que a briga de Jair Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal seria em defesa das causas nobres da República Brasileira? Engana-se. A briga de Bolsonaro com Alexandre de Moraes é porque necessariamente o filho dele, Carlos Bolsonaro, teria que estar na cadeia porque ele cometeu os mesmos crimes das outras pessoas que foram parar na cadeia. E quando o Bolsonaro soube que era possível o Carlos Bolsonaro ir para a cadeia, ele enlouqueceu. Até um golpe de Estado ele tentou armar. Infelizmente, essa é a verdade. Doem quem doer, quem gosta de mim, quem quiser. Agora, eu não estou aqui para poder ficar passando pano e escondendo as coisas, não. O presidente Jair Bolsonaro chamou e convocou durante 2 meses aquela manifestação em Brasília que não chegou a 150 mil pessoas, todas financiadas pelo agronegócio, com a tentativa de que essas pessoas invadissem o Supremo Tribunal Federal e foram barradas pela Polícia Militar do Distrito Federal. Mas precisava simbolicamente admoestar o Supremo Tribunal Federal porque o filho do presidente responde a um processo penal. Não é justo isso. Mas aí, voltando à questão do Flávio Bolsonaro, foram conseguidas várias provas que houve o roubo do dinheiro público na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando o senhor Flávio Bolsonaro era deputado. Provas reais. Porém, a maneira como essas provas foram conseguidas não obedecia o crivo do mandado judicial. E todas essas provas foram retiradas do processo. Aí você pergunta, poxa, Paulo Nunes, você está a favor disso? Não. Se está fora da lei, tem que retirar. Porém, o Ministério Público não se deu por vencido, porque sabe que se trata de uma quadrilha organizada que vem roubando o país há mais de 25 anos. Então, o Ministério Público tem os seus promotores engajados na luta de simplesmente mostrar que o que dá em Chico, dá em Francisco. E agora vem uma nova descoberta, essa pior do que tudo, porque mostra o aparelhamento do Estado brasileiro. O presidente da República acabou de nomear para o Tribunal de Contas da União um cidadão que vocês vão procurar na internet, mas o que eu quero dizer é o seguinte: ele é simplesmente pai de uma moça que, em tese, trabalhou 20 anos no gabinete de Flávio Bolsonaro. 20 anos. Fica pertinho para você se aposentar. Entretanto, ela se envolveu num processo contra uma companhia de energia ou de água e ela lá se declarou como se ela fosse do lar, sem qualquer vínculo empregatício, porque ela apenas emprestava um nome para receber o dinheiro no gabinete de Flávio Bolsonaro e devolvia o dinheiro. Mas o que fez então o presidente da República? Na primeira oportunidade que tem, agraciou o pai como ministro do Tribunal de Contas da União. É a esse problema que eu chamo a atenção dos senhores. Porque aí você vai fazendo uma rede de proteção que simplesmente você jamais vai conseguir pegar Flávio Bolsonaro. Está provado e comprovado escancaradamente que esse rapaz não podia, com uma loja de chocolate, ganhar 600% de lucro ao dia. Eu não conheço um negócio desse jeito. E o pior, ele cansou de ganhar 600% que ele vendeu a loja. Então, eu tenho um amigo que era delegado de polícia em Conquista, chamado Wilson Feitosa. E ele me disse o seguinte, falou, Paulo, às vezes você pega o cidadão que rouba ou que mata, porque ele não se aguenta. Eu falei, mas como assim? Me explica, delegado. Ele disse, olha, o cara faz um grande roubo, aí ele vai para o baixo militrício ou pelo alto militrício e lá ele vai gastar.
ele tem necessidade de gastar o dinheiro de forma assintosa. Aí ele paga cerveja para todo mundo, uísque, né? Fica no meio de várias mulheres lindas, maravilhosas, então, e nesse meio do caminho ele fala para alguma, e essa alguma é a informante da polícia. Nos informa, nós vamos lá e prendemos o cara. Então, é muito difícil, e eu falava aqui com os amigos mais próximos o seguinte: o cara rouba e ele dá um jeito de comprar um carrão, porque ele não aguenta ficar com aquele dinheiro guardado, uma casona bonita. E o que você viu? Você viu o senhor Flávio Bolsonaro comprar uma casa que, segundo aquele Dória lá do São Paulo, ele disse que a casa vale 15 milhões. O Flávio comprou por 6, mas ainda que fosse por 6, era muito dinheiro para ele. Com o salário dele, não dava certo. E aí, você vê nesse emaranhado que esse governo, ele tenta proteger os filhos de todas as formas. Com o sistema de segurança ativo e com o sistema de segurança paralelo. Os milicianos do Rio das Pedras são protetores exemplares da família Bolsonaro. Do outro lado, uma banda da Polícia Federal e outra banda da Polícia Civil e Militar do Rio de Janeiro dão a proteção do outro lado. E aí tudo de errado é feito e você não sabe a quem recorrer. Porque, afinal de contas, como pode a família Bolsonaro ser tão ligada a Adriano Magalhães, que foi morto na Bahia, um simples capitão do BOPE do Rio de Janeiro que tinha uma fortuna de 10 milhões de reais. E sua esposa, que não tem obrigação nenhuma de testemunhar atos do marido, desde que ela não seja copartícipe, tem segredos que ela ameaçou revelar. E foi barrada pelo atual esposo. Nessa confusão, ela fez um pedido de habeas corpus para morar em Portugal, o que foi negado, porque existe o pedido de prisão preventiva contra ela. Então, por que essas pessoas são protegidas? A mesma coisa acontece com o Queiroz, que era o cidadão que arrecadava todo o dinheiro. Super protegido. A mesma coisa ocorre com aquele Hélio Negão, que os senhores esqueceram de uma coisa, que esse Hélio Negão era aquele cidadão que fazia as falcatruas no INSS do Rio de Janeiro. E a imprensa esqueceu. A Rede Globo chegou até a mostrar ele se distanciando de uma mulher a quem ele tinha protegido, que ele tinha prometido, uma aposentadoria especial no INSS. Então, amigos e amigas, é muito difícil você lutar contra isso. Me faz lembrar a vitória da conquista do passado, onde o cidadão rico, usando um termo antigo, deflorava uma moça pobre. E quando a coisa chegava na delegacia de polícia para a abertura do inquérito, o delegado dizia: "Ô minha filha, vê se você consegue usar uma saia mais comprida, um vestido, para não fazer a provocação, rapaz. Vamos fazer um acordo aqui." Aí dava uma máquina de costura, Singer, eu tenho um amigo que ele ri quando eu falo Singer, eu vou mudar agora, Eugene, e 100 metros de fazenda. Essa fazenda que eu falo não é roça não, é pano, é tecido. E aí o caso ficava resolvido. Quando ocorria o contrário, de um meliante pobre, olha que eu estou chamando de meliante porque é pobre, o rico eu estou chamando de rapaz, que é assim que a filosofia hoje quer, né? E aí, quando acontecia o contrário, eu sei de um caso aqui, que o cidadão cometeu esse erro. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi amarrado num rabo de cavalo e arrastado na fazenda do rico. E só ficou o farrapo do cara. Claro, eu não vou dizer a vocês quem é, quem foi, absolutamente nada. Mas eu estou mostrando o seguinte, que existe 2 julgamentos sociais
para ricos e pobres, e também para aqueles que não são tão ricos, mas que têm a proteção dos ricos por estarem no poder, que é o caso específico da família Bolsonaro. Pense nisso, raciocine, tire a paixão do coração e veja o que eu estou dizendo a você. Os senhores todos que assistiram à CPI da Covid viram o senhor Flávio Bolsonaro chamar o senador Renan Calheiros de ladrão. Por sua parte, Renan Calheiros disse que ladrão era Flávio. Eu não sei dos roubos possíveis de Renan Calheiros, mas dos roubos de Flávio Bolsonaro, o Brasil todo está vendo, todo sabe, não existe exceção. Agora, você já viu como é fácil um ladrão dizer que o ladrão é o outro? É a coisa mais simples. Até a vitória da conquista, por exemplo, tem muita gente que se refere a Lula como ladrão e é ladrão. Me desculpe a plataforma quando eu falo aqui, fica me censurando. Mas não existe outra palavra para quem se apossa das coisas alheias. Quem é que vende o café roubado dos caminhões na redondeza de Vitória da Conquista? Quem é que vende as mercadorias roubadas que chegam em Vitória da Conquista? Essas pessoas são honestas? Os senhores se lembram que há mais ou menos 2 anos, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carreta com 10 toneladas de mercadorias. E você sabe para onde ela vinha? Para a Vitória da Conquista. Tênis, bola, sapato, cinto, camisa, calça. Eu vou vender aonde? Em Veredinha? Claro que não. Então, vamos botar a mão na consciência e vamos nos lembrar o seguinte: quem tem pecado não pode apontar o pecado do outro, a não ser que simplesmente resolva fazer uma delação premiada com Jesus Cristo, para purificar a sua alma, como os delegados de polícia pedem aos miliantes quando eles prendem. Você quer confessar para se purificar? Aí você pode apontar alguém. Fora disso, é melhor você recolher o dedo. Boa tarde.